Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Jean e hoje vamos dar continuidade na matéria da disciplina de secagem e armazenamento de grãos. E essa aula tem como objetivo de responder a essa pergunta: o que acontece com o grão depois da colheita? Então pode ser que vocês precisem acessar o material que está em anexo, então se ligue no material do capítulo 3, tá bom? Olha só, depois da colheita, o trabalho com o grão ele não termina, né? Ele continua sendo um produto sujeito a mudanças, né? E preservar sua qualidade passa a depender das condições que criamos durante o armazenamento. Então, nessa aula nós vamos construir esse raciocínio em 5 etapas, né? Primeiro, entendendo o produto que precisa ser conservado. Depois nós veremos como acompanhar as suas condições de armazenamento e a partir daí compararemos a estrutura de armazenamento e os critérios para escolher essas estruturas, né? E no final nós vamos integrar tudo isso para compreender o armazenamento como um sistema que precisa ser gerenciado ao longo do tempo, tá bom? Olha só pessoal, nós já havíamos falado sobre isso na aula passada, né? Quando o grão ele é colhido, né? Quando ele é separado da planta, é fácil imaginar por que o processo biológico terminou. Mas não é isso que acontece, né? O grão ele continua respirando, ele continua consumindo reservas, né? Continua liberando energia. E isso significa que mesmo armazenado, ele continua produzindo calor e continua interagindo com o ar que está ao seu redor. E essa é a primeira mudança de perspectiva importante da nossa discussão aqui hoje, né? Depois da colheita, não estamos lidando com um material completamente inerte, né? Então, se o grão continua ativo, nós precisamos entender, né, com o que ele continua interagindo, vamos dizer assim. Estava querendo dar spoiler aqui, mas já parei. E é aqui que o ambiente passa a fazer parte do problema. A massa de grão troca calor e vapor de água com o ar e com a própria estrutura de armazenamento. Então essas trocas elas não acontecem necessariamente da mesma maneira em todos os pontos. Dependendo das condições, podemos ter regiões com temperaturas e com teores de umidades diferentes. Então, se vocês forem lá no capítulo 3, né, a figura 2 fala bastante sobre isso. Ela ajuda a visualizar essa movimentação dentro da massa, né? Então, pessoal, resumindo esse slide, né, conservar o grão depende não só do produto, mas também da relação entre o produto e o ambiente. Aqui nós podemos enxergar a cadeia de causa e de efeito, né? Se a temperatura e a umidade assumem condições desfavoráveis à conservação, a atividade biológica do próprio grão pode aumentar e também pode ser favorecida, pode ser favorecidos processos microbiológicos, né? E a partir daí começam as alterações que levam à deterioração e finalmente à perda da qualidade e, como consequência, à perda do valor econômico. O ponto importante não é decorar essa sequência, né? É perceber que a deterioração é consequência de um conjunto de condições. Então, se queremos evitar a perda, precisamos atuar antes que esse processo avance. E com isso, nós podemos definir o próprio significado de armazenar. Se simplesmente colocamos o produto dentro de uma estrutura e ignoramos o que acontece internamente, então nós estamos apenas confinando os grãos. Então, armazenar adequadamente exige manter condições compatíveis com a conservação ao longo do tempo. E a estrutura, a ventilação e o manejo passam a exigir justamente para resolver esse problema, né? Então, por isso que os silos não devem ser entendidos como uma grande caixa de papelão. Ele faz parte de um sistema de conservação e essa ideia gera uma nova dificuldade que é compreender como manejar aquilo que não conseguimos enxergar diretamente. Então, imagine milhares de toneladas de grão formando uma grande massa dentro de uma estrutura. Externamente, tudo pode parecer normal, enquanto diferentes regiões internas apresentam comportamentos distintos. Nesse esquema, as cores representam justamente essa possibilidade de variação térmica dentro da massa. E o problema é que não podemos abrir o silo e observar continuamente cada ponto. E aqui surge a necessidade que conduz o nosso próprio próximo conjunto de slides, né? Se a gente observar, aliás, se conservar exige conhecer as condições internas,
como transformar aquilo que está escondido dentro de uma massa de grão em informações que permitam tomar uma decisão que seja certa ou a correta, né? Então, pessoal, se não podemos ver, precisamos medir, né? Nos slides que passaram, né, nós vimos que parte importante do problema acontece dentro da massa de grão, justamente onde não conseguimos observar diretamente. A resposta da engenharia começa aqui, medir. E ao distribuir pontos de medição pela massa, nós conseguimos transformar uma condição interna antes invisível em informação observável. Isso é importante porque a temperatura, a umidade e as outras condições não precisam ser iguais em toda a massa. E quando conseguimos medir diferentes regiões, passamos a acompanhar o sistema com muito mais precisão. Mas existe um cuidado importante, né? O sensor não entrega uma decisão pronta, ele entrega um dado, né? E nesse exemplo aqui aparece uma leitura de 32 graus, mas esse número isoladamente não diz muita coisa, né? Precisamos interpretar a tendência, contexto e possível risco. Só depois dessa interpretação é que conseguimos decidir o que fazer. Então a sequência correta é essa: medir, interpretar, decidir. E o valor mostrado aqui é apenas ilustrativo. O raciocínio vale para qualquer situação em que o dado precisa ganhar significado antes de orientar uma ação. Beleza? E quando que medir deixa de ser um evento? Ó, a modernização muda principalmente a forma de acompanhar o processo. Em uma leitura pontual, nós enxergamos apenas uma fotografia daquele momento. Já o monitoramento contínuo permite perceber tendências. Se a temperatura está estável, né? Se a temperatura está aumentando ou se está diminuindo, por exemplo. Isso muda a qualidade da decisão, porque deixa de ser apenas uma decisão reativa. A unidade passa a detectar alterações mais cedo e pode agir preventivamente. Então, pessoal, modernizar não significa apenas instalar equipamentos novos, né? Significa aumentar a capacidade de acompanhar as mudanças ao longo do tempo e tomar as decisões que precisam ser tomadas com antecedência. Olha só, o Silo começa a falar, ó, quando sensores, monitoramento, né, e sistema de informação trabalham juntos, o Silo deixa de ser uma estrutura praticamente silenciosa e passa a fornecer sinais sobre o próprio estado. Aí a gente vê um painel que organiza esses dados, né, mostra as tendências e pode gerar alertas. O monitoramento remoto ainda permite acompanhar essas condições sem estar fisicamente ao lado da unidade. Isso reduz a distância entre o aparecimento de um problema e a tomada de decisão. Mas a tecnologia não substitui o raciocínio técnico, né? Ela melhora a informação disponível para que a decisão seja mais rápida e também mais fundamentada. Até aqui nós falamos muito sobre medir e monitorar, mas ainda usamos o Silo quase como se ele fosse uma única possibilidade de armazenamento. E não é, né? Existem diferentes estruturas, né, como geometrias operacionais, condições de manejo que são totalmente distintas, né? Aqui aparecem duas delas, né? O silo vertical e o silo que a gente chama de armazém, né? É um armazém graneleiro. A pergunta que abre os próximos blocos, os próximos slides, né, é justamente essa. Essas duas estruturas oferecem as mesmas condições de operação, de controle e de conservação? Para responder, nós precisamos primeiro compreender o que muda de uma estrutura para outra. Vamos passar a fazer isso aqui agora. Temos aí duas estruturas e o mesmo problema? Vamos ver, né? Olha só, nós vimos, né, que armazenar exige conhecer e acompanhar o que acontece dentro da massa de grão. Agora, aparece uma nova pergunta. Esse controle, ele acontece da mesma forma em qualquer estrutura? Aqui nós temos duas soluções muito comuns, né, que é o silo vertical e o armazém graneleiro. Eles dois, né, eles armazenam grandes volumes de grãos a granel. Mas eles organizam a massa de uma maneira que é diferente. Ó, antes de perguntar qual é melhor, nós precisamos entender como que essa diferença física altera a operação e o controle. Aqui, pessoal, a gente vai passar a ver que o controle também muda, né? Então, precisamos fazer uma distinção que é muito importante, né? A geometria influencia o projeto de aeração e também o monitoramento, porque muda a forma como a massa de grão se distribui
mas ela não determina sozinha a direção do fluxo de ar. O caminho efetivo do ar depende do posicionamento dos dutos e de ventiladores. Depende também da resistência oferecida pela massa de grão e do próprio projeto do sistema. Então, pessoal, os fluxos mostrados no slide, eles são apenas exemplos esquemáticos de possíveis configurações. A ideia central é estrutura e distribuição da massa condicionam a estratégia de controle, mas a engenharia define como esse controle será realizado. Então, qual é o melhor? Então, pessoal, depois de comparar forma, operação e controle, chegamos à pergunta que quase sempre aparece: qual estrutura é melhor? E a resposta correta é depende. Clima, capacidade necessária, logística, custo, nível de controle, características do produto, tudo isso precisa ser considerado de maneira conjunta, não é uma coisa cartesiana. Então, não faz sentido escolher uma estrutura apenas porque ela parece mais moderna ou mais barata. Então, nós vamos passar a saber, a entender, né, quais critérios nós usamos, né, para decidir qual solução é mais adequada para cada situação. Veja bem, ó, nos slides anteriores nós vimos que não existe uma estrutura universalmente melhor. A escolha depende do problema que precisa ser resolvido. E esse problema envolve várias restrições ao mesmo tempo, né, como a gente vê aí na tela, né, o produto, o clima, a capacidade, a logística, o controle, o custo, né, tudo isso é função do engenheiro, né, analisar, né, combinar essas informações e procurar a solução mais adequada para resolver o problema. Então, escolher uma unidade armazenadora não é uma coisa fácil, né? Não é apontar a estrutura favorita, e sim resolver um problema técnico com múltiplas condicionantes. E aí a gente vê o que aqui? Que um critério muda os outros, né? Esses critérios, né, que a gente vê na tela aí, eles não funcionam de maneira isolada, né? Uma mudança de capacidade, por exemplo, pode alterar a logística que é necessário naquela agroindústria. E um clima desfavorável, por exemplo, pode exigir maior controle ambiental. Ou, por exemplo, um nível maior de automação pode aumentar o investimento e também reduzir algumas exigências operacionais. É por isso que não devemos olhar a decisão como um checklist independente. O que importa é entender as relações entre os critérios. A escolha final surge justamente do equilíbrio entre a exigência e não da análise de um único fator, de uma única variável. Mesmo produto, mesma quantidade, mesma solução? Temos um exemplo que é muito importante aqui, né? A gente tem aqui 2 produtores armazenam a mesma quantidade de produto, mas as condições são diferentes. Ó. Um trabalha em clima mais quente, com alta mecanização e períodos maiores de armazenagem. O outro tem clima mais ameno, logística mais simples, investimento menor, né? Ele tem menos dinheiro para gastar. Então, se olharmos apenas para as 1000 toneladas, poderíamos supor que a solução seria a mesma, mas o contexto muda completamente o problema. E essa é a razão pela qual a quantidade sozinha não determina a estrutura mais adequada. Custo não é só preço de compra. Outro erro comum, né, é olhar apenas para o investimento inicial. Ó, pra você ver, uma estrutura ela pode ser mais barata para implantar, né? Mas ela exige mais energia, mais manutenção, mais mão de obra e até gerar perdas maiores ao longo do tempo. Por isso que o custo total precisa considerar toda a operação. A imagem do iceberg representa bem essa ideia. Uma parte é visível no momento da compra, mas há uma parcela importante de custo que aparece durante o uso. Na engenharia, pessoal, menor investimento inicial não significa necessariamente menor custo total. Tá beleza? Aqui a gente tem uma tabela, né, que ela é nomeada que a tabela não escolhe por você. Essa tabela, ela está lá é a tabela 1 da página 4 da apostila do capítulo 3. Ela ajuda a comparar algumas características do silo vertical e do silo graneleiro. Mas ela não deve ser lida como uma regra automática, né? Uma característica só é vantagem quando corresponde a uma necessidade real daquele caso. Por isso que a sequência correta é: primeiro a gente olha no contexto, depois define quais critérios são mais importantes,
e só então começa a comparar as alternativas. A tabela organiza a análise, mas a decisão continua dependendo do julgamento que precisa ser técnico, né? A gente precisa ter mais razão e menos emoção nessa hora. E a escolha correta resolve tudo. Então assim, ó, mesmo quando a gente escolhe uma estrutura que a gente acha que é adequada, ainda não temos garantia de um bom armazenamento. A estrutura é apenas uma parte do sistema. O resultado também depende das condições iniciais do produto, do ambiente, do monitoramento, da aeração, da operação, né? das decisões que são realizadas ao longo do tempo. E é por isso que essa frase ela é muito importante. Então, estrutura não é resultado. E é exatamente essa ideia que nos leva aos próximos slides, né? Quando vamos juntar todas essas partes e enxergar a armazenagem como um sistema integrado. Então, se a estrutura não garante resultado, o que garante, né? Então aqui nós temos aqui várias partes do problema. Nós entendemos o comportamento do grão, vimos o monitoramento, comparamos a estrutura, discutimos os critérios de escolha. Agora nós precisamos juntar tudo, né? A conservação não depende de uma única peça. Produto, estrutura, ambiente, aeração, monitoramento e operação interferem uns nos outros. Por isso, um bom resultado nasce da interação entre esses elementos. E essa é a mudança final da perspectiva. A armazenagem não é um conjunto de equipamento separado, né? Mas é um sistema que precisa funcionar de maneira integrada. Tudo começa com o produto que entra. Esse sistema já recebe o produto em uma determinada condição. Um lote com umidade adequada, menor temperatura, pouca impureza, boa integridade física, tende a representar um desafio menor na conservação. Aí a gente tem um lote, né, que é o lote da direita, que ele entra mais quente, ele é mais úmido, ou com uma maior presença de impureza, né, e exige muito mais atenção. Então o ponto principal é esse, né, armazenar não corrige automaticamente a condição inicial do produto. A estrutura pode oferecer meios para conservar, mas ela começa a trabalhar a partir da condição que recebeu. Na conservação de alimentos, pessoal, a gente no máximo consegue manter a mesma qualidade. E durante o armazenamento, durante a armazenagem, as condições continuam mudando. Olha, mesmo que o produto entre numa boa condição, o sistema não fica parado, como a gente viu desde o primeiro slide, na verdade desde o segundo slide. Ao longo do tempo, o produto e o ambiente continuam interagindo, e isso pode alterar a temperatura, a umidade, a distribuição de ar dentro da massa de grão. E por isso que a armazenagem não pode ser entendida como estado fixo. A armazenagem é um processo que evolui, né? E o papel de monitoramento é justamente acompanhar essa evolução, detectar as mudanças e permitir que o sistema seja gerenciado antes que uma alteração se transforme em problema de qualidade. Informação só protege o produto quando gera ação. Então, aqui nós fechamos um ciclo de controle. Não? Primeiro nós medimos o que está acontecendo. Depois nós interpretamos os dados, decidimos o que fazer e executamos uma ação que pode envolver aeração, manejo e outra intervenção operacional. Mas o processo não termina aí. Nós precisamos verificar se a ação realmente produziu o efeito esperado. E essa verificação alimenta uma nova medição. Portanto, controlar não é simplesmente ter sensores e ligar os equipamentos. Controlar é transformar informações em intervenção adequada e acompanhar continuamente a resposta do sistema. E aqui a gente tem essa frase: armazenar e gerenciar um sistema ao longo do tempo. Agora, pessoal, nós conseguimos enxergar, né, toda a história da aula em uma única sequência. Um produto entra no sistema, uma estrutura cria determinadas condições, essas condições evoluem, o monitoramento revela mudanças, a decisão orienta o manejo e o manejo interfere novamente no estado interno. Então tudo isso acontece ao longo do tempo com um único objetivo: preservar a qualidade do produto, e é por isso a ideia final que eu gostaria que vocês levassem, ela é bastante simples. A armazenagem não é apenas guardar grão, é gerenciar continuamente condições de conservação. E para não fazer um slide apenas com um tchau, né, com um muito obrigado, a gente passa a ter esse slide aqui que mostra todo o nosso, toda a nossa, é um repercurso, né? No início da aula, nossa pergunta era: o que acontece com o grão depois da colheita? Agora nós podemos responder com uma visão mais completa, né? Então o produto
ele entra com determinadas características, passa a interagir com a estrutura e com o ambiente, e suas condições continuam mudando ao longo do tempo, e é por isso que nós precisamos monitorar, precisamos interpretar essas informações, decidir e agir. E a estrutura é importante, mas não trabalha sozinha. Conservar o grão é gerenciar continuamente as interações de todo esse sistema para preservar sua qualidade ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Então, chegamos aqui no nosso final. Desejo bons estudos aí para vocês. Não esqueçam de pegar e fazer a leitura de todo o capítulo 3. Valeu? Valeu. Bons estudos então.